E aí, como que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje é dia da gente bater um papo, né? Hoje é dia de resenha. Vamos resenhar Superman Volume 1 dessa nova fase da DC Comics aí, DC Sem Limites. Então, editor, roda a vinheta e vamos pra resenha. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia da gente bater um papo, da gente resenhar o primeiro volume do Azulão aí, né? Superman Volume 1, dessa nova saga aí, né? Dessa nova fase da DC, que é a DC All-In, né? DC Sem Limites aqui no Brasil, tá? Então, antes da gente começar a falar das histórias desse volume aqui, vamos primeiro dar uma olhadinha aqui no expediente da edição, né? Você vai ter uma HQ em capa cartonada, tá? Capa cartonada, sem verniz aplicado nas capas, né? Tanto na primeira capa quanto na quarta capa, tá? Você não tem verniz aplicado. Você tem um miolo da HQ em papel couché colorido, tá? Papel couché colorido. Você vai ter uma HQ com 64 páginas, saindo aí no valor de R$14,90 nas bancas, tá? Publicação aí da Panini Comics no mês de setembro, tá bom? No finalzinho de setembro saiu essa HQ aqui e eu peguei, tá? Dá umas olhadinhas na arte aí, né? Nessa HQ aqui, tá, pessoal? A principal história ela é escrita pelo Joshua Williamson e desenhada pelo Dan Mora. E a terceira história da HQ também é do Joshua Williamson, mas com outro Williamson, né? Com outro ilustrador, né? A primeira história tem o título, né, de As Muitas Mortes de Apocalipse. A segunda história é Force Majeure, do parte 1. E a terceira história é Passeio pelas Lembranças. A, a segunda história, né, que é a Force Majeure, ela é escrita pelo roteirista John Ridley e desenhada pelo Iñaki Miranda, tá? Esses são os artistas aí responsáveis. Então, nessa HQ aqui, você vai ter 3 histórias do Superman, tá? Vamos lá, né, pessoal? Vamos conversar sobre DC Sem Limites, né? O Saulo fez um vídeo, eu vou deixar aqui no card, explicando como que deu início ao DC Sem Limites, né? A DC Sem Limites, ela vai chegar graças a dois fatos, né? O primeiro fato foi aquele poder absoluto, né? Vou deixar também um card aqui. Eu fiz o vídeo sobre a minissérie Poder Absoluto. Então, Amanda Waller, né? Ela tenta derrubar os heróis, mas ela fracassa. Só que algumas consequências vão acontecer, algumas consequências graves vão surgir, né? Devido a esse plano da Amanda Waller aí, tá? E uma das consequências é o fim do multiverso, né? E esse fim do multiverso vai levar o Darkseid a tomar uma atitude drástica no DC Sem Limites especial, né? Que o Saulo tá aqui no card, né? O Saulo resenhou aí, né? E depois do DC Sem Limites especial vão surgir 2 universos, né? O DC Sem Limites e o universo absoluto, né? O Absolute, né? Já tem aqui também no canal o Batman Absolute, né? Vou deixar nos cards também. Então, DC Sem Limites, Superman, né? Volume 1 tá intimamente ligado a essas duas decisões aí, tá? Esses dois acontecimentos, né? Primeiro, a tentativa, né, da Amanda Waller causando a destruição do multiverso, né? E tem outro detalhe também, né? Com essa destruição do multiverso e quando os poderes, né, que tinham sido perdidos pelos heróis retornaram, né? Alguns poderes vieram embaralhados, né? Vieram trocados, poderes sumiram, tá? Então outras pessoas adquiriram poderes de heróis. Então tudo isso aí vai influenciar as HQs aqui do Superman, do Lanterna Verde, da Liga da Justiça, tá? Então zerou e você vai ter essas consequências envolvendo esses títulos aí, tá? Então o que que o Superman traz pra gente, né? Na primeira história, as muitas mortes do Apocalipse, o Superman começa a história
no fim dos tempos, tendo uma conversa bem estranha aí com o Senhor do Tempo, né? Que é esse vilão aqui, é um vilão presente aí nas HQs da Sociedade da Justiça, né? Até o Superman já teve alguns encontros com ele, tá? E ali vai ter uma conversa bem íntima entre os dois, né? E vai cortar para os dias atuais, onde o Superman tá no Planeta Diário, né? E a Lois Lane também. E a Lois Lane é a nova editora do Planeta Diário, tá? Aí um vilão surge no meio de Metrópolis, né? Como um dia comum de Metrópolis, e nós vemos o Superman indo enfrentar esse vilão, né? Só que agora ele não está sozinho, tá? Ele não está sozinho. Ele vai estar com a Lois Lane. A Lois Lane aqui nesse universo, ela é a super mulher, né? E o poder dela, ela ganhou os poderes de forma misteriosa, tá? Pode ser, né? Leva-se para quem leu o Poder Absoluto, pode-se dizer que talvez algum dos kryptonianos, né, passou, né, na hora que voltou os poderes, um dos poderes foi para ela, né? Mas isso aí não é explicado na HQ, tá? É uma suposição minha, tá? Ou não, pode ser por outro motivo que não foi explicado ainda pelo Josh Williamson aqui na HQ, tá? E os dois vão cuidar desse vilão que está destruindo Metrópolis, né? Só que durante essa missão surge outro vilão do Superman na jogada, né? O maior vilão de todos, o Superman aí, o Apocalipse, tá? Só que na hora que o Superman percebe que tudo vai dar errado, né? Que tudo tá caminhando pro final, né? Ele manda a Lois Lane retirar a população, porque o Apocalipse tem um poder enorme. Na hora que acontece isso, o tempo para e o Senhor do Tempo retorna. E ali você vai ter uma surpresa com um gancho no final da HQ que eu não vou comentar para não dar spoiler, tá? E o próximo número parece ser mais dar aquele gancho, grande gancho, né, pro próximo número, né? A segunda história é uma história mais antiga do Superman, né? Onde a gente vê o Superman full pistola aí, né? Com o inimigo. Esse inimigo dele teria se regenerado, né? Que é o Major Desastre aqui, né? Ele, ele se regenerou e depois voltou a cometer crimes, né? E o Superman, na verdade o Superman não, né? O Clark Kent, ele vai investigar por que o o Desastre, né? Ele deixou o crime e depois retornou pro crime. Então aí você vai ver o Superman naquele dilema, se realmente o vilão merece uma segunda chance. E na terceira história, e a mais fraquinha, né, que é só para fechar a edição aqui, você tem aí o Perry White relembrando alguns fatos importantes da vida dele, né? Já que agora, nesse DC Sem Limites, ele não é mais o editor-chefe do jornal, ele é um candidato à prefeitura de Metrópolis, tá? Então são essas três histórias que vão compor o encadernado aí, né? Esse encadernadinho aí, né, do Superman volume 1. E qual que é a minha opinião, tá? Qual que é a minha opinião sobre essa HQ, tá? Eu curti, tá? Curti, achei legalzinho. A segunda história não me chamou muita atenção, mas a primeira história ela tem alguns ganchos interessantes, tá? Por exemplo, eu não comentei aqui na resenha, né? Mas o Lex Luthor, ele aparece e ele tá sem memória. A Lois Lane, os poderes da Lois Lane, né? Como que ela conseguiu esses poderes, se foi mesmo naquela fase do poder absoluto, ou se foi algum momento da atitude do Darkseid, né? A gente ainda não sabe, tá? E você vai ter o quê? Você vai ter um gancho bem interessante no final da HQ, onde você vai ver um antigo vilão, um grande vilão do Superman, mostrando a face ali, né? O Senhor do Tempo mostra a face e ele é esse grande vilão do Superman que agora está bem mudado do que é normalmente. Então isso aí dá um gás pro volume 2, né? Você vai querer ler para poder entender como que aconteceu tudo isso, né? Como que esse vilão surgiu aí e o que que ele pretende, né? Ele diz que ele precisa da ajuda do Superman, né?
Então é um começo de fase bem interessante, né? Você tem o Superman passando por alguns desafios aí, vai passar por alguns desafios, né? Pelo jeito ele vai passar por alguns desafios que vão realmente trazer algum prejuízo para ele aí, tá? Ele deve passar por algum arco de histórias aí que deve causar algum prejuízo para ele, tá? E você vê a Lois Lane desenvolvendo esses poderes, né? Mesmo sem saber como que ela conseguiu, também é bem interessante, né? Então é uma HQ ok, tá? É um começo ok pro Josh Williamson, né? E os desenhos do Dan Mora são bem legais, né? O Dan Mora manda bem nos desenhos aí, tá? Então, nada mais do que ok para Superman Volume 1, tá bom, pessoal? Essa aí é a minha opinião. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi a resenha de hoje. Eu peço para você, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Me diz aí, você tá lendo Superman Volume 1? Você começou? Você leu o Poder Absoluto? Você gostou? Você leu DC Sem Limites, o especial? Vai deixando aí nos comentários. Diz o que você tá achando dessa fase, dessa nova fase aí da DC. Você leu Batman Absoluto? Absolute, né? Você leu algum Absolute esse novo universo da DC? Deixa nos comentários, tá bom? Então, se você puder deixar o seu like, comentar no canal e compartilhar, vai ajudar demais o canal Resenha 81, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Vão aparecer dois vídeos aqui, né? Um vídeo, uma playlist do canal, uma sugestão para vocês se quiserem assistir mais alguns vídeos nossos, tá beleza? Tem um botãozinho de se inscreva também na tela final. Se você puder se inscrever, eu agradeço. Muito obrigado por ter ficado até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.